Fala pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Meu Deus do céu, achei que quase ia parar, né? Mas não pode parar não, a gente tem que continuar, né? Seguir o Tem que projeto, continuar. seguir esse processo aí que é muito bom de estar aqui e mais uma vez no Thiago Dias Podcast, certo? Um podcast feito para te entreter. E hoje temos uma conversa muito boa, um bate-papo muito legal. Tenho mais um irmão aqui, mais um amigo meu próximo, né? Que vamos estar conversando aqui sobre um assunto bem interessante Polêmico. e polêmico, né? Diga a vocês já que sigam minhas redes sociais, o thiagodias.podcast, certo? @thiagodias.podcast, meu Instagram, e também aqui no meu canal do YouTube, Thiago Dias Podcast. Viraliza aí, pelo amor de Deus, tá bom? E iniciando essa segunda temporada aqui, nada mais que chamar uma pessoa tão especial para estar comigo aqui hoje, né? E um assunto muito interessante, certo? Então recebam eles aí. Eles não, ele, Lemuel Bispo, o meu grande amigo aí que vai estar tendo hoje um assunto para debater aí peculiar. Um assunto que ferve. Boa noite, muito prazer estar aqui com o Thiago. Prazer aos ouvintes aí. E vamos entender o que é que o podcast vai nos passar hoje. Quero de alguma maneira contribuir para conhecimento de alguém, dos ouvintes. E meu também, né? Debater é sempre uma via de mão dupla. A gente aprende e a gente passa também alguma coisa. Lemuel, eu quero saber de você o seguinte, velho. Assim, foi até uma questão do podcast, pessoal. Acho que foi o primeiro podcast que foi a estreia do podcast aqui, que foi dia 27 de dezembro do ano passado. Eu recebi aqui PG, né? Nosso amigão aí. PG, meu amigão, um abração aí, PG. No qual a gente falou sobre a questão do músico secular. E mais indo para a questão do músico que toca na igreja, né? Ele é músico da igreja, toca, frequenta e tudo mais, mas ele em algum momento pensa em ir para o lado secular, tocar, dizendo ganhar dinheiro com música, né? Que claro você ganha sim. Assim, como eu falei com ele, meu ponto de vista, eu não vejo com bons Coerência. olhos, coerência. É um pouco incoerente, sabe? Eu falo de mim, Thiago, não me vejo tocando no secular. Eu acredito que eu possa, sim, me envolver, porque, pô, é difícil, né? No meu ver. Mas eu quero saber de você, assim, o músico cristão, ele pode permear por esses caminhos, ele pode ir para essa área secular, e pode tocar, e mais, né? Que claro, vai ter essas perguntas que eu vou até te citar, que é o quê? Mas a igreja paga meu dinheiro, vai pagar um salário para mim? Eu sou desempregado e sou formado em música. Quer dizer então que eu vou ficar parado e não vou exercer minha função e ganhar um dinheiro, um meu ganha-pão? O que você tem a dizer isso sobre músico cristão tocar no secular? Bom, Thiago, eu gosto de ir para a Bíblia, né? A Bíblia ela vai nos falar muito sobre as questões de música, de louvor, de adoração. Sim, Eu lembro que as tribos, das 12 tribos de Israel, existia uma tribo que era responsável também pelo louvor e adoração. Porque assim, ó, existe aquela máxima, né? Todo mundo diz que os que tocam na igreja são os levitas. sim, Só que essa é um conceito muito raso para a função que se exerce dentro da igreja. E eu não sei nem se é correto, viu? Intitular os que tocam de levita, porque levitas são aqueles descendentes da tribo de Levi. E os descendentes da tribo de Levi não necessariamente são aqueles que tocam na igreja. Até porque os descendentes da tribo de Levi, eles não só tocavam, eles faziam diversas outras atividades dentro do templo, onde está especificado lá no livro de Números 4. Vai ensinar pra gente quais eram as funções do levita. E dentre as funções dele também era o de tocar, de levar o povo a adorar e tal. Mas não necessariamente por tocar ele vai ser um levita. É um rótulo que foi deixado para aqueles que tocam dentro da igreja. Mas eu não vejo nisso um problema. sim. O que é que eu entendo? Eu gosto de ir para a Bíblia. A palavra de Deus vai falar sobre o povo de Deus ser um povo separado. E isso é o significado expresso da palavra santificação, né? A pessoa se santificar é a pessoa se separar
do mundo e viver tão somente para Cristo. Eu entendo também como você que não é viável. Eu não acho correto uma pessoa que está tocando na igreja, levando as pessoas que estão ali cultuando a Deus a adorar, usando os seus instrumentos para esse fim, usando o seu dom, usando seus dedos, sua voz, o seu intelecto, né? Intelecto, para fazer isso dentro da igreja e estar ao mesmo tempo tocando fora da igreja. Eu não vejo coerência nisso. Eu acho muito incoerente. Mas existem pessoas que defendem o contrário. Eu respeito, mas eu não vejo coerência com o que diz a Bíblia. Entendi. Agora assim, e para as pessoas que, por exemplo, falam assim, mas vem assim, você me explicou tudo isso aí, me disse tudo, e o meu trabalho, como é que fica? Como é que eu vou ganhar meu ganha-pão? Você acredita que existe pessoas que consigam separar isso? Eu creio que sim, Thiago. Eu creio que sim. A pessoa que ela é pautada na Bíblia, ela não vai. Eu creio que ela não vai fazer essa dualidade de ações. Sim. Ela vai procurar permear apenas por um caminho. A palavra de Deus lá no livro de Ezequiel fala que o povo dele, Deus fala que o povo dele tem que saber separar o que é santo do que é profano. E, por exemplo, imagine uma pessoa que se diz cristã, tem o dom dado por Deus de tocar, leva a igreja a adorar através da música, seja cantando ou seja tocando, Ela está fazendo isso num domingo à noite. O culto começa às 6 horas da noite. Às 8 horas, terminou o culto, ela já está em casa. Aí ela vai sair para ir para o bar, tocar. Vai sair para tocar na noite. Vai sair para tocar numa boate. Vai sair para tocar num show de A, B ou C. Quer dizer, ela vai levar a pessoa que está no templo adorando a Deus a adorar. E vai também levar aquelas pessoas que estão fora da igreja, lá em eventos outros, seculares, a cultuar a quem? A expressar adoração, louvor, cânticos a quem? A palavra de Deus, ela diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Sincero e honestamente, eu não vejo verdade em uma pessoa que está fazendo esse caminho duplo, né? De estar na igreja e também estar lá fora. Eu acho... defender isso é uma zona cinzenta. Eu não vejo clareza, não vejo pertinência numa pessoa que defende esse tipo de conduta. Não vejo parâmetro dentro da Bíblia para que essa pessoa possa estar correta. Eu não vejo. Mas é claro que vai surgir aquelas pessoas que vão vir com algumas perguntinhas, né? Uhum. Algumas perguntinhas triviais que a gente já conhece. Pra poder, né? Justificar uma coisa que, né? Tá na cara. Tiago, eu entendo que a adoração, o louvor... Existe uma diferença, né? De louvor para adoração. Não sei se você sabe. Explica aí. Louvor é como se fosse elogiar. Você está elogiando uma pessoa que ela tá bonita. É como se você estivesse prestando louvor para ela. Tô sendo bem sucinto. Sim. Agora a adoração já é uma coisa mais profunda. A adoração é para aquela pessoa que tem intimidade. Enquanto você pode elogiar uma mulher que você acha bonita. Poxa, fulana tá bonita. A roupa dela está bonita. O cabelo dela está bonito. É um louvor, você não conhece ela a fundo. Você não tem intimidade com ela. Agora, a diferença de uma esposa. Eu sei que você não é casado, mas eu tô profetizando aqui. Olha, recebo. Ei! É diferente de uma esposa. Para quem é casado ou para quem tem namorada, noiva,
já é algo muito mais profundo. Ele não vai somente elogiar, ele vai estar próximo, ele vai abraçar, ele vai acariciar, ele vai beijar. Então, a adoração é algo mais próximo. O louvor é algo mais sucinto. E Deus procura os adoradores. É interessante que a palavra de Deus fala que ele procura os adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Porém, no Salmo 150, versículo 6, ele diz o quê? Tudo quanto tem fôlego, louva. É louva no sentido de reconhecer, de admirar. Mas esses que louvam não estão perto. Os que adoram estão perto. Então, eu vejo nisso uma coisa muito séria mesmo. A música, levar as pessoas a adorar, levar as pessoas a louvar, é uma função muito importante para aqueles que têm esse dom, né? Aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que louvam. E assim, ó, se a gente fizer um passeio pela Bíblia, a gente vai entender que essa adoração, esses louvores cantados, tocados, eles libertaram pessoas. Por exemplo, se a gente for no livro não me recordo agora o livro, mas se eu não me engano é Samuel, 1 Samuel. A gente vai ver lá a história de Davi, do rei Davi. O rei Saul, rei Davi não, ele ainda não era rei, de Davi. O rei Saul, ele era atormentado por um espírito maligno. E o que é que fazia com que esse espírito saísse de Saul e ele voltasse à sua realidade normal? O instrumento tocado por Davi. Então o rei Davi tocava ali a sua harpa, e no momento que ele tocava a harpa, o rei ficava liberto daquele espírito. Então, o louvor liberta. Ele liberta pessoas presas por espíritos malignos. Se a gente for lá para o livro dos reis, se eu não me engano é 2 Reis, eu não me falha a memória agora, mas no livro de Reis nós vamos lembrar da história do rei Josafá. Josafá, antes de combater, ele selecionou aqueles que iam na frente de batalha louvando. E a palavra de Deus diz que os amonitas e os outros povos que estavam junto com eles para guerrear contra Israel, eles batalharam entre si e o povo de Israel saiu vitorioso. Mas perceba que o louvor foi na frente. Então eu entendo que aquele louvor é verdadeiro, e isso é muito importante. E eu não entendo que Deus queira dividir isso com alguém. Então, se eu pertenço a Deus, se eu estou prestando louvor a Deus, se eu estou me dedicando a Deus, eu não creio que partilhar de outras ações semelhantes que não sejam para Deus seja correto. Eu não vejo correção nisso. Porque, assim, Não vejo porque na coerência. igreja, como nós cristãos, nós somos cristãos, na igreja a gente está levando uma adoração a Deus, né? E ao Uhum. mesmo tempo, né, pessoas que não são cristãs, né? Automaticamente também estão ali participando, né? É, Deus está ali tratando. Aí a questão de a gente estar tocando em um local que não condiz, né? Com a nossa fé, né? exatamente. É, Você perguntou sobre o levita, né? Que é o sim, enrotulado sim, sim. levita. Sim, e agora, é isso, exatamente isso aí que eu sabia, que assim, a galera na igreja que a gente vai tocar, né? Que a gente toca, ele é tecladista, eu toco guitarra, a gente vai tocar o que for assim, ou nesse caso particularmente eu, chama de levita, tocador, levita, pô, ó, tocador, eu até, tudo bem, agora, levita, aí fala, é da tribo de Levi? É como eu falei no início, esse foi um rótulo colocado naquele que toca hoje em dia. Eu entendo que não há nada de maldade nem de errado em falar isso, porque os componentes da tribo de Levi, eles também exerciam essa função, né, de tocar, cantar, levar o povo a adorar, além de outras diversas funções que o levita fazia no templo, né? A questão do lado do, do cerimonial, com o derramamento do sangue do animal,
tinha o sumo sacerdote, que uma vez por ano, então, tudo aí é o pessoal da tribo de Levi. E associar isso àqueles que tocam é porque uma das funções dos levitas também era tocar. Mas Então, pelo que você falou aí, é uma das funções. é Não uma quer das dizer que era uma funções. função específica. Não era específica. Os levitas faziam muito mais, trabalhavam demais os levitas. Agora sim, uma pergunta que você fez, que eu não respondi, foi em relação a pagamento, né? Para aqueles Sim, que... pagamento, porque falam assim, certo, você falou tudo isso aí e meu dinheiro fica como? Eu tenho filha, tenho mulher em casa, sou casado, estou desempregado, me formei em faculdade, sou graduado, trigraduado, sei lá. E nessa aí, estou desempregado, a única coisa que eu sei fazer, tenho várias oportunidades, e então não vou deixar de ganhar meu dinheiro, a igreja não paga o meu salário, e aí eu faço como? Eu entendo, Tiago, que essa deve ser uma visão do líder, do pastor ou do líder dos líder do Ministério de De Música, música. aquele que está ali à frente comandando todo esse pessoal que toca, que canta. Eu acho que essa é uma visão dele. Eu acho que a igreja, ela tem pecado nisso hoje em dia. É uma das coisas que a igreja tem deixado muito a desejar. Porque eu particularmente conheço excelentes músicos que inclusive tocaram comigo, né? Eu não sou tocador de teclado, eu sou aquele... Você é um levita. Eu sou aquela pessoa que tá ali arranhando, né? Auxiliando, ajudando. Eu acho que quando toca todo mundo junto fica até bonito, mas quando eu toco sozinho, eu ainda não domino 100%, não A sou modéstia, viu? profissional. Pesquisem depois aí, Novo Som. Esse cara toca todas as músicas da banda Novo Som, a banda aí de rock aí antiga, show de bola. Realmente a gente gosta do novo som. Mas eu digo o seguinte, Thiago, que a igreja tem pecado nisso, irmão. Porque eu entendo que tem muita pessoa boa do nosso meio, do meio evangélico, que se desprendeu de tempo, de dinheiro para se formar, e ingressou na faculdade. Eu mesmo conheço, tenho vários amigos que são formados em música, são profissionais da música. E eu vejo que, por vezes, a igreja entende que ele só tem que tocar. Não entende de assistir esse irmão de alguma forma. Muitas vezes vai até com obrigação, né? Muitos olham até como obrigação, exato. Não, se ele sabe tocar, é ele que vai tocar. E não vê o outro lado. Que Sim. quem toca também come. Sim. Quem toca também tem contas para pagar. Então, a visão de quem está à frente, do pastor, do líder de música, é justamente essa. É de ele observar esses pormenores. É claro que isso vai depender muito da igreja, né? Porque, por exemplo, minha igreja é pequena. Sou crente da Igreja Batista, Nova Betânia, a igreja aqui próximo da minha casa. A nossa igreja é pequena, a arrecadação dela não é tão volumosa, porque a quantidade de membros também é pequena. Então, se eu fosse um profissional da música, o meu valor o meu valor normal de cobrar, de se cobrar um serviço musical seria alto. Imagino, quanto mais bagagem a pessoa tiver, formada em música, domina o instrumento ou domina a voz. Se a gente for analisar pelo profissionalismo, Sim. o valor do serviço de uma pessoa que trabalha com isso é muito alto. Imagina, né? O valor, a gente pode falar de cachê, né? O cachê de uma pessoa que... Pronto, aí fora. Quanto cobraria uma pessoa profissional? Eu acho que o valor não era muito baixo. Deve ser algo... Mas, Então, para uma igreja pequena que tem pouca arrecadação, eu não acho viável pagar esse mesmo valor. sim. Porque ela não tem essa condição. Mas também eu não acho que deva deixar o irmão sem assistência. De alguma maneira é necessário assisti-lo, porque a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. E isso não vale só para pastor. Geralmente nas igrejas, quem recebe salário é só o pastor.
Você entende? Entendi. É só o pastor. Mas não, existem pessoas na igreja que desempenham funções também e só desempenham essa função, que é a profissão dela. Como, Sim. por exemplo, um levita, um tocador, um músico profissional. Então é interessante o líder ter esse olho de águia, de dizer assim, ó, não, irmão fulano, ele é tocador profissional. Ou até profissional que não seja, Thiago. Ou até profissional que não seja. Mas ele tá ali a serviço da igreja, ele tá ali dando a sua contribuição. Claro que ele não deve fazer isso no intuito de receber dinheiro. Mas um líder é justamente esse cara, rapaz, que tem que estar ali para observar essas coisas. Ele não pode tão somente estar ali para dizer, mandar ou desmandar. Tem um colega de trabalho que uma vez foi perguntado a ele o por quê? Porque assim, ó, eu vou fazer uma vírgula para contar essa história, porque a resposta dele foi muito. Eu nunca esqueci da resposta que ele deu lá no meio de uma reunião que a gente estava lá. Ele era, né? Porque ele já foi pra reserva. Ele é um rapaz, um camarada, que todo mundo queria trabalhar com ele. Diga, Thiago, não existia uma pessoa que não queria trabalhar com esse camarada. E ele exercia a função de liderança. E ele se dava bem com todo mundo. Até aqueles caras, pedra no sapato, você sabe, né? Sempre tem um cara na empresa, ou no quartel, ou em algum lugar que a gente trabalha, que é aquele cara, não vou dizer mal querido não, viu? Eu vou dizer menos querido. Sempre tem esse. Sempre tem. Mas ele se dava de bem com todos. E o nosso chefe chegou pra ele e perguntou, vem cá, rapaz, no meio da reunião, me diga uma coisa aí. Você já trabalhou com Beltrano, fulano, cicrano, citou o nome de praticamente todo mundo. E todo mundo se deu bem com você, ninguém reclamou de nada. Qual é o segredo, rapaz? Qual é o segredo da sua liderança? A pergunta foi exatamente essa. E a resposta dele foi algo que marcou em mim, eu nunca esqueci disso. Ele falou, rapaz, não tem segredo não. Ser líder é você conhecer a cada um. Pô. Aquilo ali ficou pra mim. Porque ele não imagina o que ele me ensinou com aquilo ali. Ser líder é você conhecer a cada um. Então, uma pessoa que está à frente, ela tem que ter esse olhar, essa visão de águia. Tem que ter esse olhar apurado, sabe? Ele é levita. Ele é músico. Ele estudou, ele fez faculdade. Ou que não tivesse feito. Ele exerce uma função que lá fora é remunerada. E esse cara tá passando aperto. Eu tenho que fazer alguma coisa. Uma pessoa que tem uma visão, que é líder de fato, porque uma coisa é a pessoa tá à frente, né? Sim. A outra coisa é a pessoa ser líder. E não necessariamente por estar à frente ele é líder. Porque o conceito de líder é aquele cara a quem as outras pessoas seguem. Jesus era um líder. Para onde ele ia, as multidões estavam atrás dele. As pessoas seguiam Jesus. Alguns ele chamava, né? Mas as pessoas seguiam ele espontaneamente, porque ele era líder. E a outra coisa é o cara ser apenas um chefe. Um gestor. Aquele que diz, manda e desmanda. Que diz sim, não, é assim porque eu quero e acabou. Técnico, né? É. Não é humanizado, assim, digamos. É humano. Passa por aí também. Passa por... Então, Thiago, a igreja tem pecado. Eu tô demorando um pouco mais nessa parte, porque realmente isso é uma coisa que deve se chamar a atenção. A gente tem que trabalhar isso, como muitas outras coisas que a igreja deixa a desejar. E tá perdendo espaço. E tá perdendo membros. Tratar essa pessoa, entender que ela precisa ser assistida de alguma maneira, é essencial para mantê-la ali. Porque a fome dói na barriga, meu irmão. Tocar música na igreja, cantar,
tocar bem, não enche barriga. Então assim, ó, como eu tava falando, né? Que não, se a igreja não tiver condições, ela não deve arcar com o valor correspondente a um profissional. Mas ela tem que fazer alguma coisa. E se ela tiver condições, meu irmão, uma igreja grande, que tenha mais de 1.000 membros, que tenha uma boa arrecadação para arrecadação dizimal, arrecadação de ofertas. Se essa igreja tem condições, ela deve honrar o seu músico. Sabe, Thiago? E eu entendo que esse olhar apurado deve ser da seguinte maneira. Eu já estou trazendo aqui uma solução, né, para o problema, né? Sim, Porque apresentado isso. realmente é um problema a pessoa ser músico profissional, não poder tocar fora. Quer dizer, eu entendo que não pode tocar fora. Tem Sim. muitos que tocam. Mas eu entendo, à luz da Bíblia, à luz de alguns textos que eu citei, que não se deve misturar. Mas, bom, e qual a solução para isso? Pronto, é o que a gente está conversando agora. Eu entendo que esse líder com visão de águia, ele deve analisar todo um contexto. Porque, por exemplo, vamos supor que na minha igreja tenha 5 músicos. Tem 5 músicos lá. Existe um músico profissional que estudou, é formado em música, beleza, está tocando lá, inserido no meio dos 5. Só que esse que tem a maior formação, ele trabalha em outra atividade remunerada, não passa aperto, vive bem. Eu entendo que esse não necessita, não necessariamente a igreja tenha que assisti-lo. Entendo. Porque ele já está sendo suprido por uma outra atividade profissional. Só que existe um outro que toca menos, bem menos, mas só toca ou está estudando ainda para se formar em música, um exemplo. E ele não tem outra atividade fora, mas é casado, tem família, passa aperto, faz bico, sabe? Aí eu entendo que o líder deve provocar a igreja e o pastor para assisti-lo de alguma forma. Ah, mas ele não é formado. E o que é formado não recebe nada. Aí vai do contexto. É aquela velha visão de água. É o faro, sabe? É o olhar apurado daquele que está à frente. Tem que fazer. Eu tenho vários amigos, Thiago, que são músicos formados. Eu não sou formado, eu não tenho formação em música. Minha formação é outra. Mas eu tenho vários amigos formados em música e vários amigos que começaram ali na igreja, sabe? Mas o negócio começou a apertar, uma conta para pagar. Ninguém chegava próximo a ele, muito pelo contrário, muitos achavam que por ele ter o dom, ele era obrigado a estar ali, sabe? Ah, fulano não vem pra igreja, sabe? Abandonou a igreja, o pastor tem que chamar ele. Poxa, será que o olhar tem que ser esse? Será que a visão, a fala tem que ser essa? Você sabe por que o irmão não foi pra igreja? Você sabe qual a situação real do irmão? Então, uma solução que eu acho pertinente é justamente essa. A igreja tem que chegar junto. Essa questão de eu sei que em alguns momentos já me ocorreu. Já ocorreu com você, né? Já ocorreu comigo já essas questões aí. De você, como é que eu posso dizer assim, tá passando por alguma situação delicada, certo? E não ter um suporte específico. Entendeu? Um Entendi. suporte. Muitas vezes você pode estar assíduo aos cultos, né? Falando de igreja, ela está assíduo aos cultos, tocando durante os cultos. E muitas vezes você pode também não estar, ou faltar. Mas nada é perguntado. Entendi. Entendeu? Aquele suporte não ocorre. Então, assim, como é que se diz? Isso aí já foi passado por mim já. Mas, então, para você, a resposta está nisso aí, nessa questão de é necessário que o líder, né, digamos assim, existe também agora pastor de músicos, tá ligado, né? Sim. Tem essa visão, tem essa intimidade, tem esse
aprochego, não sei se eu falo isso, com a Aconchego. pessoa, aconchego com a pessoa, né, que possa ali procurar saber, conversar e criar uma relação para que possa entender aquela pessoa e saber o que fazer. É como a resposta do meu colega. É como a resposta do meu colega que disse, né? Naquela pergunta que lhe foi feita, ele respondeu para o nosso chefe lá dizendo que ser líder é conhecer a cada um. Essa resposta dele foi completa. Porque realmente, Thiago, ser líder é isso aí. Ele tem que conhecer a cada um e tratar cada um de acordo com a sua peculiaridade, sabe? E isso nos falta muito. Você falou dessa questão de, de não ter sido assistido quando lá atrás esteve em situação difícil. Eu vejo que isso é comum, irmão. Já conversei outrora, graças a Deus, Thiago, eu toco na minha igreja desde que era adolescente, mas graças a Deus eu nunca passei por uma situação de aperto, de tamanho aperto a ponto de precisar Sim. de um auxílio da igreja, nesse sentido, né, que a gente está conversando aqui. Mas não é porque eu nunca passei por isso que eu não acho que quem esteja passando ou quem passou não deva ser assistido, né? Aí eu acho que é aquela máxima que eu vou voltar a repetir aqui. Eu acho que peca muito o líder que não viu isso. E a gente tem que cuidar dos nossos, rapaz. Por exemplo, o músico é uma pessoa, é um crente comum na igreja como todos os outros. E sem falar que ele também é uma pessoa, Thiago, como qualquer uma outra. Não é uma máquina, um robô, né? Não é uma máquina, não é um robô. Ela passa por dificuldades. Tem dia que ela não tá bem, que essa pessoa não tá bem, que ela vai pra igreja. Quando chega lá, ela não rende. Ela não tá na igreja automaticamente, a Ela cabeça não não tá ali. entrosa, sabe? Ela toca de uma forma automática, mas você não vê ela passar a, a unção no toque, Sim. na música, Sentimento. o sentimento, você não vê prazer, porque cada pessoa tem sua peculiaridade, tem seus momentos de vida. Fazendo uma ressalva a isso, se a gente, é porque eu abri a Bíblia aqui justamente no trecho que fala dessa pessoa. Quando Davi era rei de Israel, ele nomeou uma pessoa para ser líder. Vamos trazer para a nomenclatura de hoje. Ele nomeou uma pessoa para ser ministro de música. E quando Salomão construiu o templo, essa pessoa, juntamente com os seus filhos, era quem fazia essa função musical dentro do templo. Era um levita chamado Asaf. E o Salmo 73, a gente tem várias pessoas que escreveram o Salmo, né? Salomão, Davi, Asaf é uma pessoa que também escreveu, porque o livro de Salmos, a palavra salmodiar significa cantar, né? Salmodiar. Salmodiar, salmo significa cântico. Então, Asaf foi alguém também que escreveu salmos, porque ele era ligado a essa parte musical. Davi também era muito ligado. E Asaf escreve o Salmo 73. Para quem está assistindo, depois lê o Salmo 73 todo. É uma lição de vida ao Salmo 73. Me veio a memória agora ele. O Salmo 73 é Asaf desabafando. Porque Asaf era aquele músico, Thiago, aquela pessoa renomada, aquela pessoa à frente do ministério. Eu vou falar ministério de música, mas Sim. a gente sabe que naquela época de Davi, de Salomão, não existia essa nomenclatura de ministério de música, né? Mas como é comum nas igrejas hoje em dia, eu estou trazendo para ficar mais claro. Atualidade, né? É uma atualidade, é uma palavra atual. Então, Asaf era ministro de música lá, naquele tempo. Só que ele, no Salmo 73, ele está desabafando aqui. Ele começa o Salmo 73 dizendo assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Bonito até aí? Sim, né? Aí ele fala dele, o 2, versículo 2. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E ele começa a dizer os porquês. E passa por essas questões.
Asaf via as pessoas que não eram do povo de Israel, que não faziam o que ele fazia, que não cultuava a Deus, que não levava as pessoas a cultuar a Deus, prosperar. Tem sentido, não tem? Ele via essas pessoas prosperar, ficando bem, tal, tal, tal. E ele, nada. E ele nada, e o meu nada. Sabe? Então, Asaf, ele começa a se questionar de muitas coisas. Poxa, será que Deus está nisso mesmo? Sabe? Lê um Salmo 73 todo. Você que é levita que está assistindo aí, possivelmente. Leia o Salmo 73. Ele começa a se questionar e perguntar para si, murmurar e falar. Coisa natural do ser humano. Eu entendo que Asaf estava passando por um momento de depressão. Só que no final ele se volta para Deus, né? E ele não é tomado por isso, ele volta a cultuar, louvar e adorar, e a história termina feliz. Só que o levita de hoje em dia também passa por isso, irmão. Por momentos difíceis. Sabe, Thiago? Por momentos de dificuldade, por problema familiar, por depressão, sabe? Ah, crente não fica depressivo. Quem disse a você, meu irmão? Quem disse que não é? Quem disse a você que não fica? Nós somos seres humanos, feitos de carne e osso. E nós também passamos por essas questões, irmão. A Bíblia diz que o sol nasce pro ímpio e pro justo. É o que procede, né? A mesma chuva que cai pro ímpio, cai pro justo. Então tem coisa que é comum a todos nós. É comum, irmão. Só que, como nós temos o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós nos deixamos guiar por ele e conseguimos sair de qualquer situação difícil. Mas a palavra de Deus também ensina que nós devemos cuidar uns dos outros. E aí, aquele irmão mais próximo tem sempre que estar ali auxiliando mesmo, sabe? E esse conselho, Tiago, que eu dou para solucionar problemas relacionados aos levitas, não se restringe só aos levitas, tá? É para todo o corpo da igreja. Porque se existe um irmão ali também que está desempregado, que está... Eu entendo que a igreja tem que chegar junto dele. Sim. Eu entendo. Desculpe interromper você. E assim, não diretamente, muitas das vezes, né, como você falou, para a igreja ser pequena, mas não diretamente ser aquele valor tabelado de ser um salário. Como a igreja for pequena, um exemplo, que tem também suas mazelas, tem seus pagamentos a fazer, né? Como Sim. qualquer outra de uso, de água, de telefone, internet. Então, assim, pelo menos uma oferta, né? Um valor que possa dar, né? Dentro das condições, para que possa de alguma forma ajudar, né? Mas haver, nesse caso, o suporte, né? Exatamente. Entendi. E eu entendo assim, Thiago, o cristão, ele não deve tocar no mundo secular em paralelo com a igreja, porque ele vai estar misturando as coisas. E Deus não aceita mistura, irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Não é só na igreja. E a palavra santa é o quê? É separado. A palavra santa é separado. Ah, meu, mas eu sou profissional. Eu sei separar as coisas. Já ouvi isso. Eu tenho um amigo, irmão, que eu não vou citar o nome, que ele faz esse tipo de coisa, né? Ele toca na igreja e toca fora da igreja. Ah, e por sinal, rapaz, ele me contou uma coisa uma vez que eu falei, rapaz, você fez isso? Ele falou, fiz. Ele me falou, Thiago, determinada vez, que de manhã ele foi pra igreja, escola bíblica, de noite, parece muito com o que eu falei no início. De noite ele foi pra igreja, ceia. É a ceia ainda? Ceia. Ceiou lá com os irmãos, tal. É baterista ele. Mas depois da ceia tinha um evento pra ele tocar. Se eu não me engano foi no Campo Grande. Um evento grande, né? Ele toca bem, ele é profissional. Tinha um evento pra tocar no Campo Grande. Eu não lembro com quem foi a banda. Foi uma dessas bandas de Salvador aqui, muito conhecida. E ele foi, irmão. Ó, de manhã tava na igreja, na escola bíblica, na EBD. No estudo, sim. No estudo, beleza. Terminou a EBD, foi pra casa, encheu a barriga.
descansou um pouco. Pra quem não sabe, a EBD é a Escola Bíblica Dominical, certo? É onde a gente busca, né, estudar, aperfeiçoar um pouco Estudar. mais o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, né? Exatamente. Que é a boca de Deus, né, que a gente fala isso. É. Ele foi, eu imagino, né? Foi pra casa, almoçou, depois da EBD. Depois, deve ter descansado um pouco. Quando deu 6 horas, estava na igreja, tocou lá o culto, levou os irmãos a adorar, sabe? Tocou lá. Lindo. Só que, depois de ter feito tudo isso, aí o que é que ele faz depois que sai da igreja? Vai tocar no mundo secular. Não é coerente isso, Tiago. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que o crente tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Eu não vejo santidade nesse tipo de ação. É extremamente incoerente isso, irmão. Na minha visão. Mas respeito quem faz. Respeito quem faz. Não sou pastor para discipliná-lo. Não me vejo nessa condição. Mas uma vez a gente bateu um papo e ele estava conversando comigo sobre isso e disse que não via problema nenhum. Ele falou, não vejo problema nenhum. Eu fui lá ganhar meu dinheiro. Toquei. Fiz o meu. Toquei, fiz meu cachê daquela noite. E tô aqui. E fui pra casa. Fui pra casa dormir, meu irmão. Qual o problema nisso? Eu falei, rapaz, eu vejo problema nisso, irmão, mas aí é o particular. A palavra de Deus que é salvação individual. A relação de Deus com ele, eu acho que está um pouco divergente do que diz a Bíblia, né? Eu não sei que tipo de voz ele está ouvindo. Mas se a gente for para a Bíblia, sobram passagens que condenam esse tipo de conduta. Eu não vejo coerência nenhuma. Mas enfim, é o que a gente tem hoje. Agora existe uma outra polêmica em cima disso tudo, Thiago. São o que se tornou a música dentro da igreja. Porque enquanto a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 22, se eu não me engano, que o povo tem que saber discernir o que é santo do que é profano, enquanto a palavra de Deus diz isso, se eu não me engano, Ezequiel 22, 26. Se eu não me engano, é essa passagem. Na igreja, na atualidade, eu vejo que não há santidade em muitas músicas tocadas. Pra você alguma das vezes já percebeu assim a música trazendo não adoração, mas muitas das vezes uma emoção. Não, mas a emoção eu digo a você que tá interligado em algumas coisas aí, né? Mas eu digo a você que é uma emoção momentânea, entendeu? Um exemplo, o louvor tá ali, bum, 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 tocando aquele negócio todo. Acabou, pronto. Você consegue entender? A pessoa chega vazia e sai vazia. Tá entendendo? Sim, Thiago. Então assim... Sim. Irmão, eu entendo que a música no meio gospel hoje em dia, ela se parece muito com o profano. Eu tô sendo pesado aqui, né? Aí os irmãos aí, rapaz, como é que você pode falar um negócio desse? Mas é a realidade, irmão. Infelizmente é a realidade. Se a gente parar pra analisar o cenário gospel brasileiro hoje, irmão, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quando eu era criança, meu pai, Thiago, você conheceu meu pai? Sim. E meu pai era uma pessoa rígida, né? Meu pai me levava de macaquinho para um evento lá no Campo Grande chamado Marcha para Jesus. É mesmo? Eu era criança. Meu pai me levava, eu lembro muito bem disso. Me levava, eu era bem garoto, bem pequeno. O marcha é antigo então, né? A Marcha para Jesus é antiga. Ele me levava de macaquinho, chegava lá, era uma marcha mesmo. Os irmãos iam andando, evangelizando. Observe que se tornou a Marcha para Jesus hoje. Se tornou um carnaval dos crentes, irmão. É o carnaval dos crentes. Aí as irmãs vão pra lá daquele jeito, pintadas,
sabe? Com faixa na testa com o nome do artista. É um pula-pula, um empurra-empurra, sabe? Coisa que na minha adolescência eu já participei. Não vamos ser Sim. hipócritas, já participei disso na minha adolescência, mas hoje eu entendo que isso é errado. É um pula-pula, empurra-empurra, por vezes saía até briga, tinha namoro, aquele negócio de ficar, né? Sim. Ah, fiquei com a menina linda lá na marcha, sabe? Onde é que tá o louvor? Onde é que tá a adoração aí? É o promover, hoje em dia, mais é o promover, né? O nome, a É. banda, E outra coisa, Thiago, status. é extremamente parecido com o carnaval, porque são vários trios elétricos saindo na avenida onde se pula o carnaval, no mesmo roteiro. O roteiro Campo Grande, Praça Castro Alves. Né? É. Aí tem o trio elétrico, as pessoas pulando atrás e esperando outro trio com suas faixas na testa, gritando, pulando, às vezes brigando. Você fala, rapaz, será que aí estão os verdadeiros adoradores? Aquele que o Pai busca a adoração em espírito e em verdade? Fica a pergunta. Eu acredito que não, irmão. Eu acho que a igreja tem se aproximado muito do que é mundano. Porque assim, ó, quando a palavra de Deus lá em Ezequiel fala que Deus falando que o povo dele tem que saber separar o que é santo do que é profano, é porque tem que saber mesmo. Porque tem coisa, Thiago, que a gente não pode copiar o mundo. A igreja tem pecado nisso. A igreja não pode copiar o mundo, irmão. E o que eu vejo hoje em dia é justamente isso. O ritmo que tiver na moda é o ritmo de uma música que vai estourar no meio gospel. E as pessoas vão cantar isso por aquele determinado tempo. Isso vai bombar. Aquele cantor vai ganhar. Sim. Sabe? É o status, né? É. Aí mudou-se, né? O ritmo agora é outro. A moda agora é outra. Pronto. Vai surgir outra música gospel naquele mesmo sentido, onde as pessoas irão acompanhar aquilo. Irmão, o mundo está seguindo, ou a igreja está seguindo o mundo, e não o inverso. Só que nós somos igreja. Nós somos luz. Se nós somos luz, as pessoas que estão nas trevas, elas nos enxergam e elas nos seguem. Nos seguem no sentido de buscar a Cristo, né? Porque nós não somos nada. Somos apenas um vaso, um instrumento. Mas se nós somos luz, as pessoas vão nos enxergar. Mas eu tô vendo o inverso, Thiago. As pessoas que são luz enxergando quem tá nas trevas e seguindo lá. E criando métodos, né? Pra poder chegar e dizendo que tá convencendo. Não, eu vou trazer ele através disso, né? Novo formato. Mas é um assunto Meu que Deus. é pra mais de um episódio. Agora vem cá, me diz uma coisa assim. Abreviando então a questão do músico secular. Suas considerações aí finais perantes a esse assunto. O que você pode dizer pra esse músico aí que com certeza tem muitos questionamentos na cabeça. O músico cristão que toca no secular, toca né? no secular. Eu acho que ele tem que confiar em Deus, irmão. Orar. E paralelo a isso, o líder dele tem que ter esse olhar apurado. Tem que ter essa visão de águia. Porque a gente tem gestores, mas está faltando líderes. Sabe? Está faltando aquela pessoa que conhece a cada um. Como a resposta do meu amigo, né? Tá faltando aquela pessoa que veja aqui, ó. Não, fulano, beltrano, cicrano, o que é que eu devo fazer, sabe? Aquela pessoa que cuide, que busque, sabe? Então, assim, tocar no secular, Thiago, eu creio que é algo para o pessoal do secular. E não para cristão. Não cabe, né? Não, na minha visão, não cabe. Aí, eu já ouvi pessoas contra-argumentar, dizer o seguinte... Mas vem cá, se eu sou cristão, eu posso de alguma maneira contribuir para o reino de Deus lá pregando para alguém.
fazendo a diferença lá onde eu tô. Jesus também não fez isso? Ele não andou no meio das prostitutas? Ele não andou lá no meio dos ladrões? Ele não fez isso? Eu vou dizer, rapaz, realmente ele fez. Jesus andava realmente no meio das prostitutas. Ele andava no meio dos ladrões. Ele andava no meio de um montão de gente que não valia nada. Só que ele não foi lá fazer a mesma coisa. Ele foi lá fazer o quê? Jesus estava no meio dos ladrões, mas ele não roubava. Jesus estava no meio das prostitutas, mas ele não se prostituía. Ele estava no meio de um montão de gente de ruim, mas ele não fazia coisa ruim. Jesus estava lá tão somente para salvá-la. Se você é crente em Jesus Cristo, toca no secular com esse argumento, eu entendo, meu irmão, à luz da palavra de Deus, que você está errado. Se você estiver ali, você deve estar tão somente para fazer evangelismo, pregar, tentar resgatar aquelas pessoas daquela situação errônea que vai conduzir elas para o inferno. Mas, se você está ali tocando também, meu irmão, promovendo aquilo ali, levando as pessoas a cultuar, a cantar, eu acho que você está participando do que é profano. E Deus não aceita fogo estranho, irmão. Deus não aceita. Ele aceita, ele vê em nós, ele quer ver em nós uma santidade. E santidade é justamente se separar de tudo isso e viver tão somente para Cristo. Rapaz, a palavra é branda, né? É branda. Thiago. Agora vem cá, ó. A gente tem ainda ali uns 3 minutinhos. 3? 3 minutinhos. Eu quero abordar só uma coisa aqui. Que é essa aí que você já deixou claro, né? Pra todos aí que querem seguir essa carreira aí, também no secular, né? Eu não tenho, como falei, eu não tenho estrutura pra secular, né? Pra quem tem, né? Cada um defende sua tese, é claro que tem um lado correto e o lado incorreto, né? Então, assim, a questão... Eu gosto sempre de conversar sobre isso, que a gente é músico, né, velho? Quero descontrair um pouquinho aqui agora, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que a gente é músico, né, Thiago? Vamos imaginar, somos levitas. Vamos lá, temos o quê? 3 minutos. Essa questão dos músicos de igreja, esses menininhos agora chegando, qual a dica que você tem pra esse excesso de solo, excesso de guitarra, bota o som mais alto do que tudo, a galera que tá chegando agora, a juventude, a galerinha de 15 anos, que chega na igreja, chega com um estilo totalmente inadequado, muitas das vezes, digamos assim, e também a questão musical, que me envolvo mais, né? A questão de ter uma educação musical, que hoje em dia está vendo muito, né? Porque hoje em dia você percebe que está ocorrendo alguma escassez de músico. E por vezes essa escassez... 2 minutos. E por vezes essa escassez está ocorrendo também essa, digamos que, a gurizada, a galera, vê uma forma de querer entrar, né? Muitas vezes até de um jeito, como é que eu posso dizer? Como se eles quisessem ganhar pra isso, é isso? Sim, ou quisessem ali se promover Na rede pra social. querer intimar alguém, pra Entendi. querer... Quer tirar algum Pra querer aproveito, tirar né? algum proveito, pra um status. O que você pode dizer aí, em 1 minuto aí, pra essa galera que tá entrando agora, você que tem bastante tempo de música, e eu que tenho menos que você, inclusive, você tem até mais, né? O que você tem pra dizer pra essa galera aí? Thiago, acho que vai passar de 1 minuto. Tente abreviar aí, 1 minuto, vá. Thiago, o que eu tenho pra dizer é que deve ser multiplicado o que meu pai fez. Meu pai foi um pastor, irmão. Meu pai faleceu, vai fazer 11 anos, deixa eu ver. 11 anos. Meu pai era um pastor que ele tinha essa visão. E o que foi que meu pai fez lá atrás, quando nós éramos adolescentes, de criança para adolescente? Ele começou a investir na gente. E hoje nós somos frutos. Eu toco na minha igreja, meus irmãos tocam lá na igreja, em outras igrejas.
E eu tenho um irmão que tem uma filha que já toca e canta. Muito bem, por sinal. Maria Eduarda, minha sobrinha querida. Então, assim, eu acho que os pais... Passa muito pelos pais. Eu acho que essa visão não deve ser só do líder de música ou só do pastor que deve ter essa preocupação com a música na igreja. Dê uma ocupação ao seu filho. Meu filho tem 1 ano e 5 meses. Eu já penso nisso. Em dar uma ocupação ao meu filho que lá na frente vai aproximar mais ele de Deus. Então assim, ó, meu pai fez isso lá atrás, meu irmão fez isso nos dias de hoje, meu irmão ali, e nós estamos colhendo frutos. Porque nós somos úteis na casa de Deus. Nós às vezes somos chamados para tocar em outras igrejas, porque como você bem falou, é uma escassez hoje em dia, há uma evasão e um desinteresse por parte de muitos jovens para tocar na igreja. Exatamente. Porque tem muita coisa lá fora oferecendo, tem a internet, tem jogos. É muito entretenimento, né? Tem muito entretenimento, tem rede social, então eles não se dedicam para aprender um instrumento para dali ser um profissional ou tocar e cantar bem, não sei. Mas não há esse interesse porque muitas vezes os pais também não estimulam os filhos a isso. Então é um conselho que eu dou aos pais. Isso passa muito dos pais. Não só do líder, né? Não só do líder e não só do jovem adolescente. Sim. Adolescente e criança. Porque a palavra de Deus fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Para quando ela crescer, ela não se desvie dele. Eu entendo nesse versículo, Tiago, não só evangelho. Não é só evangelho, não. A gente pode pegar esse versículo e trazer como exemplo para muitas coisas na vida da criança. Se você ensinar ela desde pequeno qualquer coisa, quando crescer, irmão, ela vai exalar aquilo ali. Ela vai botar para fora o que ela tem. Mas quando não se faz de início, dificilmente ela vai querer... Pode ser reversível um dia, quando ela crescer, né? Pode e sim. Aprender. Pode. Quebrar um pouco a cara. Pode sim. Ou pode ser irreversível, né? Pode também. Mas é o meu conselho. Eu queria só deixar um versículo aqui, Thiago. Diga, já deixa que a gente aí. está finalizando, né? O tempo já explodiu aí. Já. Tá em Efésios, irmão. Efésios 4, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, para você, meu irmão, que é levita, que tem essa vocação, essa palavra também serve para você. Vou ler novamente. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis, que vocês andem, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Se você tem essa vocação para tocar, se você tem essa vocação para cantar, ande assim, cantando e tocando para o Senhor, porque ele é digno disso e esse é um dever seu, fazer tão somente para o Senhor. Se você faz isso para fora, eu entendo que você está pecando, meu irmão. Mas eu não vejo que por você fazer isso acabou. Não. Deus é longânimo, ele é perdoador, ele aceita, ele restaura, sabe? Então, enquanto a vida, a esperança, a pessoa que está nessa conduta, reflita bastante para ver se é por aí. E se entender como eu entendo, busque o perdão de Deus, busque voltar para fazer as coisas tão somente para Deus, que eu tenho certeza que Ele há de se agradar de tudo isso. E a palavra de Deus diz mais, a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas, não é uma nem duas, são todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque ser esse verdadeiro adorador, buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, que nada, meu irmão, nada vai lhe faltar. Rapaz, depois dessa aí, eu quero ver o que essa pessoa quer fazer agora.
Galera, foi muito bom, né, meu, te receber aqui. Né? Eu digo a você, galera, que uma pessoa aqui especial, faz parte aqui, meu irmão, né? Em Cristo. Queria que fosse em sangue, mas em Cristo também vale. Né? Amigos mais chegados que irmãos. Com certeza. Né? Aqui é mais um dos meus irmãos aqui. E foi bom, foi um tempo difícil para encontrar ele aqui. Horário dele escasso, certo? Mas foi muito bom tê-lo aqui, meu. Muito obrigado. Obrigado a você, Thiago. Eu digo a mesma coisa, é recíproco, meu irmão. Você é uma das pessoas que eu não chamo só de irmão. Você é um amigo. Amigo. É uma Obrigado. pessoa amiga, é uma pessoa próxima, é uma pessoa com quem a gente pode contar. É uma pessoa que pode contar também comigo. E eu quero dizer que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que faça você prosperar na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você venha fazer. Deus te abençoe e faça você crescer muito mais em espírito, em santidade, na vida material, profissional, financeira. Deus te abençoe, meu irmão. Velho, muito obrigado. Velho. E galera, pra vocês aí, certo? Esse foi mais um Thiago Dias Podcast. Essa é a segunda temporada, certo? Eu voltei hoje aqui, né? E digo a vocês que daqui pra frente, todo sábado, 7 da noite, tá bom? Estará sendo liberado. Esse aqui tá sendo um dia atípico, né? Durante a semana, mas os próximos serão todo sábado, às 7 da noite. Você poderá estar curtindo aqui. E é o meu slogan, né? Um podcast feito para te entreter. Já digo mais também. Viraliza aí, pelo amor de Deus, aí meu canal, que é o Thiago Dias Podcast, tá bom? O Instagram, @thiagodias.podcast também. Você tá conferindo alguns cortes, alguns momentos especiais. Dá um like aí, certo? Dá um dislike também, se não gostar. Pode participar. Eu acho que vai ter dislike nessa, Pode participar, certo? Então agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, ou que assistiram metade agora, metade depois, ou que vai estar passando aí essa informação para outras pessoas, tá bom? Dicas também, se quiserem deixarem sugestões, você pode deixar sugestões diretamente no meu direct, ou então até mesmo aqui abaixo do comentário. Deixe seu comentário lá, fale o que você acha, pergunte, né? Que a gente pode estar abordando, inclusive, né, algumas perguntas. Sim, aí, claro, sobre né, o que foi dito aqui hoje. Qualquer coisa né, que foi dito aí, pode deixar as perguntas que a gente responde. Com certeza. Então, para todos vocês, meu muito obrigado por estarem aqui assistindo, por ser um dos meus inscritos também, para que vocês que me seguem e também que não me seguem, que vão me seguir depois dessa, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço. E até o próximo Thiago Dias Podcast. Beijo minha esposa, beijo meu filho, Rafael. Letícia e Rafael, amo vocês. Letícia e Rafael? Ó, fala aí. Beijo minha esposa Letícia, meu filho Rafael, amo demais. Deus abençoe. Deus, muito obrigado por eles. Então é isso aí, pessoal. E nessa nós encerramos o Thiago Dias Podcast. Meu muito obrigado e até o próximo.